Bem-vindos à nossa pré-aula da Escola Bíblica para os Adolescentes. E essa, em especial, a lição de número 6, nós vamos falar sobre a vida e o ministério de alguém que possuía um ministério tríplice, 3 lados. Ele era juiz, profeta e sacerdote. Bem-vindos à nossa pré-aula. Eu sou Ezequias Ferraz e para mim é uma alegria ter você aqui como companhia. Só pedimos que você compartilhe esse material, se inscreva no canal. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Vamos lá, lição de número 6, o tema Samuel, juiz, profeta e sacerdote. A leitura bíblica está em 1 Samuel, capítulo de número 3, o verso de número 1 ao versículo de número 10. E a mensagem: e Samuel cresceu, o Senhor estava com ele e fazia tudo o que Samuel dizia que ia acontecer. Está no capítulo de número 3 e o verso 19, né? 1 Samuel, capítulo 3 e 19. Os 3 objetivos principais estão aqui: apresentar a história de Samuel e o seu chamado, também destacar a importância do adolescente escolher ser fiel a Deus, assim como Samuel fez, e também mostrar que o adolescente precisa buscar e servir a Deus. São os 3 principais objetivos. Também vamos descobrir que o ministério de Samuel foi importante para o desenvolvimento de Israel como nação. Ele nasceu por um milagre, todos conhecem a história, né, de Samuel. A sua mãe era estéril, não podia ter filhos, porém ele foi chamado por Deus em um período de pouca atividade profética, marcada aí pela apostasia e pela corrupção sacerdotal. Dentro desse contexto, né, era necessário que alguém suprisse todas as lacunas, todas as necessidades nesse sentido. Por isso Samuel teve um triplo ministério, atuando como sacerdote, profeta e juiz. E uma pergunta: você quer conhecer um pouco mais sobre essa história? Claro que sim. Então vamos para o primeiro tópico. Vamos aprender um pouco sobre o contexto em que foi o início do ministério de Samuel. Qual era o contexto político e religioso daquele tempo? Primeiro tópico, vamos falar sobre o sacerdócio de Eli, a liderança do sacerdote Eli. Eli era sacerdote na cidade de Siló e na companhia dos seus 2 filhos, né, Ofni e Finéias, filhos de Belial, conhecidos como os filhos de Belial, pessoas de mau caráter, desobedientes, corrompidos, praticantes de graves pecados. Os filhos de Eli viviam uma vida distante de princípios em detrimento ao ministério do próprio pai, do seu pai. Veja que o contexto em que Samuel foi chamado, né, ele é um contexto um pouco difícil. A prática profética estava um pouco debilitada e também a corrupção, né, uma forte corrupção. E principalmente nesse meio, primeiro porque Eli é sacerdote, né, e o mau testemunho da casa de Eli, e isso afeta diretamente, né, todo aquele contexto. Perceba que ele é sacerdote, porém a Bíblia relata os seus filhos como os filhos de Belial, né, porque eles eram mau caráter, desobedientes. Esse desobediente aqui é em relação aos princípios de Deus. Eles viviam longe do princípio de Deus. Eles participavam do mesmo ambiente religioso, ou seja, trazendo para os nossos dias, eles participavam da igreja, eles estavam no ambiente da igreja, faziam parte da família administrativa, porém, eles, por meio das suas ações e do seu mau testemunho, a Bíblia vai colocá-los como filhos de Belial, filhos da rebeldia, filhos da desobediência, né? Eles praticavam graves pecados. Por que graves pecados? Porque existem pecados, somos falhos, somos todos suscetíveis a pecar, somos falhos, porém, existem pecados que diz muito a respeito ao nosso caráter ou à nossa falta de caráter, né? Então, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, é o relato, é o exemplo, né, de alguém que vive no templo, de alguém que faz parte dessa administração, faz parte, está envolvido de alguma forma com o ato religioso, com o sagrado, porém está longe de princípios de Deus. Isso é importante, por quê, professor? Porque os adolescentes, eles vão chegar na idade da juventude, vão chegar na idade adulta e eles vão conviver, logicamente, às vezes, com essas referências mal, né? Com más referências, no caso disso, Ofni e Finéias. Não é porque eles estão no ambiente sagrado, no ambiente da igreja, no ambiente do reino,
da casa de Deus, que não vão se deparar com pessoas que dão maus exemplos. Porém, a nossa oração é para que eles não façam parte dessa geração, desse grupo que dê maus exemplos, assim como os filhos de Eli. O pai, sacerdote, ministério honrado, ministério de grande relevância, porém a casa e os filhos distante de princípios de Deus. O encontro, no ponto 2, de Eli com Ana, mãe de Samuel. Todos os anos era comum e de fato tradicional que as pessoas viessem, né, para o templo para celebrar suas ofertas, né, para o tabernáculo, para celebrar as suas ofertas, e isso ficava em Siló, né? Ana e Eucana, né, eles não foram diferentes em relação a isso. Todos os anos as pessoas vinham para aquele ambiente, para aquele lugar, trazer suas ofertas, seus sacrifícios, e a família de Eucana não foi diferente. Eucana é casado com Ana e também com Penina. A diferença entre as duas é que Penina é mãe de filhos, ela pode gerar, e a Ana, por sua vez, é estéril, não pode ter filhos. Tal fato fez com que Penina ela acabasse zombando e trazendo certos prejuízos em relação a Ana, pelo fato dela poder ter filhos e Ana não, ela ser estéril, né? Em uma viagem específica, apesar do fato do sacerdote ter pensado que Ana estivesse embriagada, além desse fato, né, constrangedor, aquele momento seria totalmente diferente na vida de Ana, pois Ana fez uma oração de percepção. Aqui eu paro para explicar isso aqui, tá? O que seria? A Ana é casada com Eucana, Eucana tem outra esposa, essa é a cultura da época, porém a Ana tem a questão de não poder gerar filhos, mas ela tem um propósito, ela vem todos os anos para o templo, ela tem um desejo, ela tem um sonho, você conhece essa história. A grande questão é que, em específico, este ano foi diferente. Enquanto ela clamava, enquanto ela pedia por aquilo que ele desejava, né, o sacerdote Eli, ele percebe e acha, tem um pressentimento que ela estivesse embriagada, e ele faz um questionamento, ele fala com ela, né? Porém, verdadeiramente Ana, ela estava buscando, né, o seu milagre, aquilo que ela queria, ela queria ter filhos, obviamente, sendo uma mãe estéril. Eu coloquei aqui e destaquei que a Ana fez uma oração naquele ano excepcional, uma oração de percepção. E aqui é muito profundo, por quê? Todos os anos Ana vinha para aquele local, para prestar o sacrifício, para prestar suas ofertas, para ter aquele momento de comunhão, de intimidade com o sagrado, e ela tinha sua necessidade. Todos os anos ela tinha a mesma necessidade. Obviamente ela faria também o mesmo pedido. Eu quero ter um filho, eu quero poder gerar, eu quero ser curada, né? Porém, em especial naquele momento, naquele ano, naquela viagem, junto com a sua família, para Siló, ela tem um diálogo com o sacerdote, e o diálogo é o sacerdote visualizar o clamor, né, de Ana, e ele pensar que Ana estivesse embriagada. E aí ele conversa com Ana, e você conhece bem esse contexto. O porquê que eu coloco que Ana fez uma oração de percepção? O que é percepção? É enxergar a necessidade do reino, é enxergar uma necessidade. E como eu posso suprir essa necessidade? Porque ela queria ter filhos. Obviamente, muitas pessoas tinham filhos, né? Então ela clamava por um filho. A partir do momento que ela percebe que tem sacerdote, né, mas não tem profeta, a oração dela mudou. E aqui é uma colocação minha, tá? A oração dela talvez fosse num conteúdo um pouco diferente agora. Mudou o conteúdo da oração. Olha, tem sacerdote, Eli está lá, mas não tem profeta. Porque tem situações que só um profeta consegue enxergar. Senhor, se tu me der um filho, eu te entrego um profeta. Assim, ela fez um voto. Essa é a minha percepção. Ela fez um voto, tanto que ela recebeu aquela bênção, né? O próprio Eli abençoou ela e ela recebeu aquele milagre, aquela bênção. Cumprindo-se os dias, ela entrega o voto que fez. Ou melhor, ela precisava de um filho, mas o reino precisava de um sacerdote, precisava de um juiz e também de um profeta. Deus abençoou ela e ela recebeu essa tão grande bênção.
Então tá, o que ela recebeu foi um filho, Samuel. Chegamos na história de Samuel no tópico 2. Samuel foi entregue no templo, ele cresceu e se desenvolveu em Siló, né, com o sacerdote, todos os princípios, costumes ali, ele aprendeu tudo. Tal ensinamento fez com que Samuel ganhasse respeito do povo devido à sua postura e compromisso que tinha com Deus. A questão é que, enquanto Samuel se mantém fiel a Deus, os filhos do sacerdote fazem o que é mal diante dos olhos de Deus, porém Samuel não é influenciado para o mal. Neste contexto de fidelidade, um dia Deus se apresenta para Samuel ainda que Samuel não conhecia a voz de Deus. Ou melhor, nós explicamos no primeiro tópico um pouco sobre a liderança do sacerdote Eli, e o que nós mencionamos é que a família dava mau testemunho. Os filhos de Belial, né, Ofni e Finéias, a família sacerdotal era uma família corrompida, né, e consequentemente o povo também estava vivendo em um tempo de apostasia, né, porque o mau exemplo ele influencia, né. E aqui nós vemos o relato de um jovem, de um adolescente, que mesmo que estivesse sido criado naquele ambiente, ele não se deixou se influenciar pelos maus. Pelo contrário, ele permaneceu fiel e temente a Deus. Ou seja, às vezes a gente ouve histórias de adolescentes que cometeram erros, pecados, e de jovens que deixaram o reino de Deus, e você vai conversar, eles trazem, olha, porque eu estava no ambiente, assim, e eles apresentam desculpas. Porém, a gente vê na Bíblia Sagrada o exemplo de Samuel, que embora que a família sacerdotal tivesse corrompida e ele tivesse se criado naquele ambiente, né, ele não se corrompeu, ele permaneceu fiel a Deus. E para quem permanece fiel a Deus também recebe a bênção, né, de ter o contato e a comunhão com Deus. Ele já estava numa determinada idade e ainda não conhecia a voz de Deus. Naquele episódio em que ele ouve deitado a voz de Deus, ele vai ao sacerdote, você me chamou, e todo aquele contexto que você conhece, né? Porém, ele é instruído a responder o chamado de Deus, e ali ele tem um momento muito especial com o próprio Deus. Deus se revelando para ele e trazendo para ele a experiência da intimidade com Deus. Deus falando com o próprio menino, com o próprio adolescente, com o próprio jovem, que nasceu por meio de um milagre, se desenvolveu a sua concepção por meio dos ensinamentos de Eli, porém não se corrompeu com a família de Eli e com o que eles faziam. Depois de algum tempo, né, de algumas vezes, de ter ouvido a voz e confundido, como eu expliquei, né, com a voz do sacerdote, Samuel está instruído a responder de forma correta a voz de Deus. Diante do chamado de Deus, Samuel recebe uma mensagem exatamente para Eli e seus familiares. Passado o dia seguinte, no dia seguinte, ele precisou contar ao sacerdote a mensagem que recebera de Deus e fez uma denúncia a Eli e aos seus familiares, que o juízo de Deus viria sobre eles. Aqui eu percebo um contexto e um caráter, né, de alguém que realmente está vivendo a vontade de Deus e caminhando nos princípios de Deus. Por quê? Obviamente ele se criou naquele meio com os filhos de Eli, embora que ele não foi influenciado pelos filhos de Eli a ser mau, né, a ser mau caráter como eles eram, mas ele tinha contato, tinha amizade, obviamente eles viviam no mesmo lugar. Porém, se imagina você receber uma mensagem de Deus e exatamente a mensagem que Deus deu para ele entregar, o primeiro momento que ele vai começar a ser profeta de Deus, né, transmitir a voz de Deus, a mensagem é exatamente para as pessoas que deram abrigo para ele, né, é expor o pecado, é denunciar o que estava de errado e ainda afirmar que o juízo de Deus viria sobre eles. Pense um pouquinho, se fosse você recebeu abrigo, uma família cuida de você, tudo que você sabe sobre a parte religiosa, né, do ofício sacerdotal, você recebeu de instrução, porém, quando você recebe de Deus o dom profético, de ser um profeta, a mensagem é exatamente para denunciar a família que ele recebeu.
o que você faria, né? O que você faria nesse sentido? Porém, Samuel ouviu uma voz e não foi qualquer voz. A voz que ele ouviu foi a voz do próprio Deus. E quem ouve a voz de Deus não pode temer ao homem, ainda que seja uma família amiga, uma família que lhe recebeu e que lhe ofereceu abrigo, como a família de Eli. Ele vai falar o que Deus, né, colocou no coração dele. O grande problema não é quando o profeta fala o que Deus manda. O grande problema, e o que nós presenciamos, é quando o profeta se cala em relação ao que Deus quer falar, ou quando o profeta é seletivo na mensagem. Aí a gente encontra os grandes problemas. Tópico 3, o ministério de Samuel, sacerdote. Vamos falar sobre o ministério sacerdotal de Samuel. O desrespeito da casa de Eli fez com que a nação tivesse um aumento, uma espiritualidade espiritualmente depravada, fez com que essa nação vivesse uma apostasia. Primeiro, por quê? Você imagina, quando você vê o exemplo, a gente sempre fala que quando nós estamos, principalmente na nossa realidade, nosso contexto, eu sei que quando a gente fala na internet, quando a gente está gravando material, pessoas de diversos ministérios estão acompanhando a gente, Assembleia de Deus e outras igrejas que existem, né, no nosso Brasil e até fora do Brasil, que estão acompanhando esse material. Porém, eu vou falar um pouco sobre a nossa realidade. A gente tem um formato das nossas igrejas, na grande maioria, onde os obreiros da casa de Deus ficam na parte do púlpito. Algumas igrejas, os obreiros já sentam em outros lugares, mas vamos imaginar esse cenário. A gente sempre diz que o exemplo, ele parte do púlpito, da tribuna, dos obreiros. A igreja visualiza não apenas a forma que o obreiro está sentado, e aí vem, alguém diz, olha, principalmente no nosso modelo, os obreiros estão lá com gravata, outros, aí entram em várias questões, mas vamos trazer esse exemplo. Não é só esse exemplo que a igreja vê por parte dos obreiros, dessa questão mais administrativa e também ministerial. É o exemplo da vida dos obreiros que influencia a igreja. Quando a igreja possui um núcleo de obreiros que eles dão bom exemplo, a igreja pratica bons exemplos, né? Nós estamos percebendo aqui que a família sacerdotal, a família que está nessa explicação, em um lugar de ser notado, em um lugar de administração, eles estão dando mau exemplo. A consequência é que o povo perece. A consequência é que o povo está na apostasia, na idolatria, e o que nós estamos falando de respeito da casa de Eli fez com que a nação tivesse espiritualmente depravada, pois o sacerdócio estava corrompido. Neste tempo, Samuel atuou na função sacerdotal de forma eficaz. Aqui está uma grande questão. A gente vê muita justificativa de pessoas dizendo, olha, tem problema daqui, tem problema de lá, e está acontecendo isso. Esse não são um fator definitivo ou decisivo para que os nossos adolescentes não venham ser e ter um ministério eficaz e de relevância, porque nós somos chamados para ser diferente. Se existe o problema aqui ou ali, se existe gente dando mau exemplo, nós seremos, né, diferentes em tudo e nós vamos obedecer à palavra de Deus, e o ministério que Deus tem para nós é para nós. O que nós precisamos como professor, e você que está acompanhando esse material, é instruir os nossos adolescentes que não é porque os outros estão dando um mau exemplo que nós também iremos entrar na mesma questão. Não, nós seremos a diferença. E a grande esperança em uma geração que Deus está levantando, que são os nossos filhos, que são os adolescentes, são os jovens, né? É que eles possam fazer diferente daquilo que fora feito errado, que eles possam fazer o correto. A esperança está neles. Então, quando eles verem algo de errado, a resposta está neles fazer o correto, fazer o certo. Olha o que está escrito aqui. O sacerdócio estava corrompido neste tempo. Questão dos filhos, né, de Eli, da família de Eli, né, os filhos de Belial. Estava corrompido, o povo estava espiritualmente depravado, a questão espiritualmente estava depravado, o povo na apostasia, na idolatria, todas as questões. Porém, Samuel atuou, ou seja, ele foi alguém que trabalhou de fato, incisivamente, e a sua função sacerdotal ele praticou de forma eficaz, pois o temor de Deus fez com que Samuel tivesse o respeito do povo. Há uma frase, principalmente eu,
ouvia há muito tempo dizer e ouço até hoje, se relacionando a algumas pessoas. Algumas pessoas são chamados de nomes. Quem é fulano? Aquele lá é o profeta fulano. Aquele lá, ele se denomina, né? O profeta isso, o profeta aquilo, o profeta aquele outro, o tocha, o labareda. E eles dão diversos nomes. Nomes que eles próprios se colocam, né? Esse é esse é aquele, esse é aquele. Mas existe um nome que o próprio reino coloca, que as próprias pessoas reconhecem. Que nome é esse? O temor a Deus fez com que Samuel tivesse o respeito do povo. Sabe o que é o respeito do povo? É quando o povo percebe nas nossas ações que verdadeiramente nós somos homens de Deus. Alguém diz, quem é o fulano? Talvez o nome não seja conhecido, mas alguém vai reconhecer, é um homem de Deus. E esse é o ápice do nosso ministério, né? O nosso ministério, eu sei que existe várias questões administrativas na nossa igreja, na sua igreja, determinadas classes, né? Obreiros, auxiliares, tem aquele que canta, aquele que prega, aquele que evangeliza, tem várias questões. Porém, o ápice do nosso ministério é ser reconhecido em meio à igreja como um ministério supremo, um reconhecimento supremo. Qual é esse reconhecimento? Em que a igreja veja em nós o caráter de um homem de Deus. Samuel foi assim. A família sacerdotal, depravada, dando maus exemplos, porém, ele possuía temor a Deus e Samuel teve o respeito do povo. Samuel é um homem de Deus. Que eu e você possamos conseguir esse status, se pode-se dizer que é um status, né, de reconhecimento, em que a igreja perceba em nós que verdadeiramente somos homens de Deus. E os nossos adolescentes também, que eles possam ter essa experiência de ser reconhecido dentro do povo de Deus como um homem de Deus. Vamos falar sobre o ministério profético, né, o profeta Samuel. Samuel teve o seu ministério profético reconhecido publicamente. As suas profecias eram verdadeiras e se cumpriam. Samuel reuniu homens, ensinou a lei do Senhor. Muitos anos após a sua morte, o movimento ainda se mantinha. Você percebe lá na escola dos profetas, né? Samuel também deixou um legado, uma geração de homens comprometidos em buscar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Perceba algo. O contexto em que Samuel começa a atuar é um contexto em que o povo está distante de Deus, é um contexto de apostasia, é um contexto de corrupção na família sacerdotal, porém o desenvolvimento do seu ministério com integridade, com verdade, com prudência, com temor a Deus, fez com que ele se tornasse um homem reconhecido, que tivesse respeito, um homem de Deus. Porém, olha a influência de alguém que é verdadeiro. Olha o poder da influência de alguém que é temente a Deus. Samuel é temente a Deus e ele influencia. Se lembra que ele morou na família sacerdotal com a família sacerdotal, onde os filhos de Eli, Ofni e Finés, eram pessoas de mau caráter, porém ele não foi influenciado. Os filhos de Eli influenciaram uma geração. A geração estava fora, longe de Deus, longe de princípio de Deus. Mas quando se levantou alguém temente a Deus, obediente a Deus, alguém que zelava pela obra de Deus, ele também influenciou. E eu vou pontuar aqui qual foi a influência do ministério profético de Samuel. Samuel deixou um legado, uma geração de homens comprometidos em buscar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Esta é a nossa missão, independente do ministério que Deus nos levantar, do lugar que Deus nos colocar. Se tiver problema, vai ter os problemas. Sempre vai ter problema porque o homem é falho. Porém, nós fomos colocados para ser a diferença. Se o mal influencia, se nós nos levantarmos como alguém temente a Deus, obediente a Deus, seremos reconhecidos e ter o respeito do povo como homens de Deus, também iremos influenciar muitas pessoas. Os nossos adolescentes, se eles viverem na prática a obediência a Deus, eles também irão influenciar uma geração, assim como Samuel influenciou, uma geração de homens comprometidos em buscar a Deus e obedecer os seus mandamentos. Eu estou falando aqui sobre o poder da influência. Às vezes, a gente é falho e a gente passa por algumas situações, né? E a gente se questiona, meu Deus, mas será que vale a pena? Parece que para o outro foi tão fácil. E isso
pode ser difícil, mas a gente também vai influenciar pessoas a viver uma vida honesta, uma vida prudente e temente a Deus, dando bom exemplo. Vamos falar então no ponto 3 aqui sobre o juiz que foi sacerdote, que foi Samuel. Durante todo o tempo da sua vida, Samuel também atuou como juiz em Israel. Samuel ia às cidades para ouvir o povo e julgar as questões pertinentes. Um dos lugares em que ele mais atuou foi em Ramá, onde ele possuía residência. Perceba, a gente falou um pouco sobre o ministério sacerdotal de Samuel, a gente falou sobre o ministério profético e agora a gente vai falar sobre o ministério de juiz, o chamado para ser juiz, para julgar, para estabelecer o princípio, as leis de Deus. O texto coloca que ele ia às cidades para ouvir as questões pertinentes, né? Ou seja, ele julgava as questões pertinentes, principalmente em Ramá, onde ele tinha residência. Imagina alguém que é temente a Deus, imagina alguém que tem zelo pela obra de Deus, imagine alguém que vive a verdade, que não se contamina com a corrupção, imagine alguém que é conhecido como um homem de Deus, como alguém que tem o respeito do povo, obviamente será um juiz, obviamente será procurado para questões pertinentes. As necessidades do povo, ele ouvia e ele também tinha uma palavra, ele também tinha uma palavra de verdade. Então Deus também usou ele como juiz, algo muito importante. A conclusão, Deus usou Samuel para trazer o povo de Israel de volta à adoração, para consolidar o sacerdócio e inaugurar a atividade profética de forma contínua em Israel. Deus usou Samuel de uma forma soberana, de uma forma profunda. Por quê? Porque ainda que eles estivessem em um contexto de apostasia, em um contexto onde os escândalos da família sacerdotal se intensificava, porém ele permaneceu fiel a Deus, temente a Deus, e ele pôde influenciar uma geração. A minha oração é que os nossos adolescentes sejam instruídos pela palavra, como estão recebendo a instrução de você, professor, para que, em detrimento, o que eles encontrarem ao longo da sua jornada, né, o mundo corrompido, as pessoas na prática do pecado, muitas vezes o mau exemplo, infelizmente, dentro da casa de Deus, por algumas pessoas, né, que não estão vivendo os princípios de Deus. Porém, a minha oração é para que eles não sejam influenciados pelo mal, mas que eles possam desenvolver em Deus uma vida, e assim como Samuel ouviu a voz de Deus, assim como Deus se revelou para Samuel, que Deus possa se revelar para eles. Algo interessante nessa história é quando Samuel ouve a voz de Deus, ele pensa que é Eli, ele se confunde com a voz de Eli. Primeiro por quê? Porque o líder possui um papel fundamental. Os nossos adolescentes, se eles não tiverem a experiência de ouvir a voz de Deus, eles ouvirão a voz que você está ressoando, a voz da tua liderança, porque para eles a referência de Deus ainda é a liderança. A referência que eles têm sobre a vontade de Deus, sobre os princípios de Deus, ainda está na liderança. Obviamente, à medida que eles vão desenvolvendo, crescendo e adquirindo experiência, eles vão ter as experiências únicas e particulares com Deus. Mas até o momento, você, professor, a voz de Deus está sobre a sua boca, a instrução de Deus está sobre a sua boca, e você é a voz de Deus para esse adolescente. É por esse motivo que Samuel, quando ouviu-lhe chamar, ele foi até Eli e disse: "Você me chamou?" Exatamente isso. Quando nós estamos alinhados com o propósito de Deus, estamos cuidando de algo tão precioso que são os nossos adolescentes, a nossa voz também é a voz de Deus, tá? E que Deus possa continuar te usando, professor, para instruir os seus alunos, os seus adolescentes, a palavra de Deus, para que, em detrimento a tudo que eles encontrarem ao longo da sua jornada, eles não venham ser influenciados pelo mal, mas que eles possam desenvolver uma vida de fidelidade a Deus, porque há uma geração de perdidos que serão influenciados através da vida e do ministério deles. Samuel possuía 3 linhas, 3 direcionamentos. Ele era profeta, sacerdote e juiz. Os nossos adolescentes, eles podem ser o que Deus preparou para eles. Eles podem ser cantor, eles podem ser pregador, eles podem ser isso ou aquilo.
mas que eles possam ser reconhecidos em meio ao povo de Deus como homem de Deus. Eles influenciarão uma grande geração de pessoas. Obrigado por você ter nos acompanhado, né? Estado com a gente aqui, acompanhado esse material. Compartilhe o nosso material. Eu tenho certeza que muito mais pessoas podem ser alcançadas. Deixe seu comentário e muito grato de você ter escolhido, né, o nosso canal para estudar a lição, e que Deus possa te abençoar ao lecionar essa lição e que a presença de Deus possa se manifestar através da sua voz. Deus abençoe, e essa foi a nossa pré-aula. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.